Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Liturgia de 4 de março de 2021. Quinta-feira da segunda semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. E temos no rito da celebração o ofício do dia nesta quinta, 4 de março de 2021. Antífona da entrada. Provai-me, ó Deus, e conheceis meus pensamentos. Vede se ando pela vereda do mal e conduzi-me no caminho da eternidade. Salmo 138, versículo 23. Oração do dia. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos do 5º ao 10º. Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor, como os cardos no deserto. Ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar-se na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca, e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 1, versículos do 1º ao 2º, o 3º, 4º e versículo 6º. O refrão é o Salmo 40, versículo 5a. É feliz quem a Deus se confia. Repitamos, é feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersa pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Repitamos, é feliz quem a Deus se confia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Repitamos, glória a Cristo, palavra do Pai, que é amor.
Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Lucas capítulo 8, versículo 15. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. No outro mundo, Lucas 16, versículos de 19 a 31. Notável parábola do rico indiferente, ou melhor, parábola dos 6 irmãos, como sugere J. Jeremias, As Parábolas de Jesus, editora Paulinas, 1983. Parábola que pode ser lida com humor ou com tremor. Uma narrativa em 2 tempos. Neste mundo, pobre entre dores e o rico entre gozos. No outro mundo, posições invertidas. E para sempre, sem remissão. Detalhe curioso, é a única parábola de Jesus em que um dos personagens tem nome, Lázaro, ou Eleazar, que significa em hebraico, Deus ajuda. Já o apelido do rico indiferente, Epulão, é posterior e não consta do original. Entre os 2 tempos, a morte como um limiar e uma virada, que a tudo multiplica por -1, invertendo todos os valores. O mendigo sofredor acaba no seio de Abraão, imagem do céu, enquanto o rico gozador acaba atormentado no inferno, dispensa imagens. O rico tenta um recurso paradoxal, pede a Abraão uma espécie de mediação do próprio Lázaro para refrescar sua sede infernal. O mesmo que antes negara migalhas de pão, agora suplica por uma gota d'água. Como isto era impossível, pois um abismo intransponível, caos magnum, em latim, impede o contato entre céu e inferno, o condenado mostra preocupação com seus 5 irmãos que ainda vivem na terra. E supõe-se,
vivia um estilo de vida semelhante ao que ele mesmo havia escolhido. Pede que o fantasma de Lázaro vá alertá-los e ouve do pai Abraão a resposta. Eles têm Moisés, a palavra escrita, Logos, e os profetas, a palavra viva, Rema. Basta ouvi-los. O ricaço ainda argumenta que a aparição de um morto teria mais impacto e os levaria à conversão. E a crua resposta: quem não ouve a lei e as profecias, também não daria ouvidos a um morto. Quantas lições! Não se vive impunemente. Há uma retribuição proporcional. Ficar surdo à lei de Deus é coisa séria, de graves consequências. A indiferença ao pobre é mortal. O irmão, ao seu lado, será o critério de meu julgamento pessoal. A indiferença ao pobre é mortal. O irmão, ao meu lado, ao seu lado, será um critério de meu julgamento pessoal, julgamento de Cristo. Prefiro, contudo, fixar-me em uma única lição. Existe outro mundo. Este mundo não é o único. O mundo em que vivemos não é o único. Aliás, este é provisório, passageiro. O outro, sim, é definitivo. Tecido de eternidade. E viver como se nada houvesse além deste mundo é pura insanidade. Quando o homem reduz a existência apenas ao tempo histórico de aquém-túmulo, acaba por idolatrar as realidades materiais, atribuindo-lhes um valor de absoluto. Não admira que mate pelo ouro, que se corrompa pelo dinheiro, que se torne indiferente ao sofrimento alheio. Para que mundo nós estamos vivendo? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. A ti, pobre, Deus protege. Agora temos o Salmo 10, versículo 14. A ti, Senhor, o pobre se abandona confiante. Olha, podem utilizar à vontade os meus vídeos no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Podem usar à vontade gratuitamente as imagens e textos nos meus endereços eletrônicos. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, que eu captei no site a12.com. 4 de março é dia de São Casimiro. Casimiro, cujo nome significa grande no comandar, foi proclamado padroeiro da juventude. Casimiro era filho do rei da Polônia, nasceu com o título de grão-duque da Lituânia, sua terra natal, em 1458. De família real e católica, Casimiro podia se envolver em confusões políticas e por isso renunciou o direito ao trono. Seus pais, a rainha Isabel de Habsburgo e Casimiro IV, rei da Polônia, tiveram 13 filhos, dos quais 12 foram reis. Livremente, Casimiro optou pelo celibato e, com a ajuda da mãe, começou a receber forte educação espiritual. Chegou mesmo a fragilizar a saúde por causa de muitos jejuns e penitência. São Casimiro, com apenas 17 anos e debilitado pelo excesso de penitência, começou a ajudar o pai no governo da Lituânia, usando sempre a força da oração, prudência e seu amor profundo ao Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora. Casimiro foi um servidor diligente de seu estado, mas não se deixou levar pela ambição do poder. Era um jovem muito admirado pela sua beleza, porém tinha o ideal ascético da pureza. Era devoto de Nossa Senhora e a ela consagrou-se. Estava sempre atento em divulgar as virtudes de Maria e a festejar solenemente as festas marianas. Admirado pelos súditos e amado pelo povo, Casimiro foi vítima de tuberculose, que lhe trouxe a morte em 1848. Aliás, 1484. Então, sua morte aconteceu em 1484. Casimiro morreu aos 25 anos, jovem.
e todo o povo polonês já o venerava como santo. Em 1521 foi canonizado e declarado padroeiro da Polônia e da Lituânia pelo Papa Leão X. Ninguém, no entanto, jamais esquecerá sua caridade, a sua humildade, sua simplicidade. Nem tampouco a seriedade diante dos sacrifícios da vida. Valeu a pena ter renunciado às coisas imperiais para ser cristão e santo. Reflexão. São Casimiro soube pedir a Deus a graça da perseverança. Sua saúde frágil e a intensidade de penitências levaram-no cedo para a casa do Pai, mas o pouco tempo de vida foi suficiente para que ele testemunhasse com convicção o amor de Deus pelo ser humano. Todos nós precisamos da graça de Deus para manter nossa fidelidade ao Evangelho. Confiando somente nas nossas forças, nós não somos capazes de seguir radicalmente Jesus Cristo. Por isso, imploremos sempre que Deus nos cumule de graças e seja generoso conosco. Oração, rezemos. São Casimiro, vós que tivestes tudo para reinar soberanamente e usufruir do que desejasseis, preferistes o caminho da santidade. Quanto vos louvo por essa vossa escolha cheia de sabedoria ante a efemeridade desta vida. Dai aos jovens do mundo inteiro, por vossa intercessão junto a Jesus e a Santa Mãe de Deus, a Santa Mãe dos Céus, Maria, o despertar das mais santas vocações sacerdotais. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranata, como dizem os evangélicos protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, é do aramaico, dialeto de Jesus, e significa vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, esteja pronto. Arrependa-se dos seus pecados para ter direito à vida eterna, onde viveremos como anjos. Shalom, a paz!